a mudança de mindset, né, que a gente quer para essa região, que a gente quer através do movimento Hélice, ela ocorreu de uma forma interior antes, né, na Metadados, quando a gente falhou em vários projetos de inovação que tinha que fazer, e quando a gente falhou nesses projetos, a gente se deu conta que mais importante do que saber resolver os problemas é encontrar quem sabe resolver. A inovação, ela somente acontece por colaboração. Quando nós entramos no movimento Hélice, nós tínhamos esse primeiro foco, né, de como nós vamos fazer para tornar a nossa empresa mais inovadora e torná-la mais forte na sua competição no mercado. E o fato era que primeiro nós tínhamos que nos associar, nós tínhamos que colaborar, nós tínhamos que achar quem eram esses parceiros que nos ajudar a fazer essa inovação acontecer. E em segundo lugar, nós precisávamos estar num ambiente fértil, um ambiente onde a inovação fosse falada em todos os lugares, nas universidades, nas escolas, nas empresas, onde nós passássemos que o assunto inovação fosse um assunto normal para todo mundo, um assunto comum, assim como é no Vale do Silício, assim como são em outros polos tecnológicos ao redor do mundo. Em primeiro lugar, né, uma das coisas bem bacanas, né, que o Hélice proporcionou foram aquele diagnóstico de maturidade de inovação. Isso foi algo que nós absorvemos de cara e a partir daí começamos a melhorar todos os nossos processos de inovação dentro da empresa. Organizamos o nosso pipeline de inovação, montamos a nossa estratégia de inovação e ainda conseguimos fazer benchmarking com outras empresas sobre como eles estavam fazendo, né, como a gente poderia fazer. Então foi algo assim realmente muito relevante. Eu sempre falo que cultura é algo que tu muda a conta gotas, né? Porque cada vez que tu tem alguma coisa avança, assim, que tu tem alguma coisa diferente entra, né? Ela sempre está à sombra daquilo que estava antes. E as pessoas têm um processo, né, individual que muitas delas demoram a captar essas mudanças culturais. E a gente acaba respeitando um pouco o tempo dessas pessoas, ao mesmo tempo que a gente vem trazendo essas inovações, mudanças culturais para a empresa, né? Cultura, na verdade, a melhor definição que eu gosto de cultura é que são valores que a empresa tem, que tem alto consenso e alta intensidade. Então, em relação ao consenso, a gente reescreveu os valores da empresa. Em março desse ano, fizemos um evento bacana e trouxemos esses novos valores para dentro da organização. Ao mesmo tempo, temos que trabalhar agora a intensidade, quer dizer, porque está na parede uma coisa, mas o quanto que esses valores realmente têm intensidade dentro da organização. E aí a gente começa a tentar tirar algumas métricas, né, alguma medida em relação a essas práticas culturais. Mas o mais importante é que o nosso modelo de gestão tem que acompanhar o nosso discurso. Então, nós basicamente trabalhamos com times assim, com muita autonomia, onde a gente dá poder para as pessoas decidirem, a gente confia muito nas pessoas, a gente elimina muito aos poucos, assim, tá eliminando, até não vou dizer aos poucos, eu diria até relativamente rápido, né, o modelo comando e controle, por um modelo baseado em autonomia e confiança. Porque no momento que tu gera autonomia e confiança, né, tu diz para as pessoas assim, que elas tragam o melhor delas mesmas e que como um time a gente jogue para ganhar, tu dá espaço para que as surpresas aconteçam. E acontecem muitas surpresas positivas, muitas coisas muito bacanas. As pessoas se reorganizam e dizem, cara, vamos buscar isso aqui, vamos buscar lá, e elas vão buscando naturalmente e coisas às vezes que a gente nem imaginava começam a acontecer dentro da organização. É algo que vem a conta-gotas, é algo que é difícil, né? Ainda mais para empresas que já têm uma história. Agora, no nosso caso, assim, tem sido muito gratificante. Tem sido porque no momento em que tu respeita a integridade das pessoas, de elas trazerem o melhor delas mesmas, o pico de resistência cai bastante e as pessoas se sentem mais à vontade para conseguirem fazer essa integração delas mesmas na empresa e fazer com que a cultura aconteça. E essa cultura, ela vem muito de que performance para nós é algo coletivo. Sempre foi. O jogo é coletivo, não é individual. Então a gente começa a eliminar das nossas práticas de pessoas, avaliações individuais, e a gente começa a jogar todo o nosso esforço no coletivo. O conceito de inovação para a Metadados é uma coisa muito particular. A gente teve uma discussão que foi montar nossa tese de inovação e que a gente teve que escrever isso.
né? A gente parou para escrever, vamos escrever o que é inovação para metadados. E nós delimitamos inovação como tudo aquilo que pode realizar o impacto do nosso propósito no mercado. Então, o propósito da Metadados é transformar as empresas em lugares melhores para se viver e trabalhar. Tudo que estiver relacionado a isso e ser levado ao mercado, tá? A gente considera inovação. Então, produtos novos, serviços novos, que realizem de alguma forma, ou estejam conectados de alguma forma a esse propósito, a esse impacto, para nós é inovação. Obviamente, o conceito de inovação tem que ser economicamente viável, né? Tem que dar resultado para a empresa, não é só uma invenção, não é uma inovação em si. Tem que dar o resultado para ambos os lados, né? Gerar valor para a empresa e gerar impacto no mercado dessa forma. Isso é inovação para a gente. Olha, a região ela tem um potencial, uma característica industrial muito forte. Então, é interessante, né, o posicionamento da própria Marco Polo, da Randon, que são as duas maiores, né, uma se posicionando como mobilidade e outra como logística, né, e não mais uma como fábrica de ônibus e outra como fábrica de carretas, tá, ou de implementos rodoviários. E então acreditamos muito, né, que temos um potencial de indústria 4.0, de mobilidade, logística e tudo que for atrelado a esse tipo de solução, que traz o hardware junto com o software muitas vezes, né? A gente tem essa característica do hardware aqui na região muito forte. Acho que isso pode ser trazido com muito destaque para a região, né? Não que software ou outras coisas fiquem de lado. Agora a gente tem uma competência aqui que poucos têm, né? A gente tem potenciais aqui que poucos têm. Então a gente tem que explorar esses pontos fortes nossos e destacá-los fortemente, né? Onde uma empresa diz assim, cara, eu vou para Caxias do Sul porque lá eu vou conseguir acelerar meu negócio melhor do que em outro lugar, seja São Paulo, seja Florianópolis e assim por diante, né? Ou mesmo fora do país, assim, não, lá eu tenho essas condições, né? Lá tem pessoal que conhece hardware, conhece mobilidade, conhece logística, tem capital para investir, tem condições, todo o apoio necessário para que esse negócio decole. Aquelas práticas de gestão de pessoas do final da década de 90 e dos anos 2000 não cabem mais nos dias de hoje, nesse mundo complexo, nesse mundo que muda muito rapidamente. Então cabe muito, né, que a gente pensa muito em relação ao futuro da Metadados, é de levar essas práticas que a gente faz dentro de casa, a gente testa, implementa dentro de casa, amadurece elas dentro de casa para poder depois encapsular isso em produtos e serviços e poder levar isso para o mercado com um bom nível de disrupção. Né, com uma forma assim de dizer para as pessoas, olha gente, existem novas formas de fazer as coisas, existem jeitos novos da gente trabalhar a gestão dentro das empresas, onde a gente basicamente mete fogo, né, e acaba com aquilo que se fazia antes e começa de novo num outro formato, muito mais conectado com aquilo que o ser humano é de verdade, né, onde não há trade-offs, onde muitas vezes as pessoas falam que somos ou uma empresa que cuida das pessoas ou uma empresa que gera resultados. Esse trade-off não existe. A gente quer as duas coisas. A gente quer ser uma empresa que cuida das pessoas e gera resultados. E tem como fazer as duas coisas. É difícil? Né? Não é algo assim que vai acontecer naturalmente, porque vai ter que mexer no mindset e no âmago, né, de muita empresa, muito diretor de empresa, muito gestor de empresa. Agora eu garanto uma coisa, que o prêmio vale bastante a pena. Olha, para uma empresa que quer realmente fazer essa mudança, eu diria que tem que começar por si mesmo. Tá? Eu gosto muito de uma frasezinha, né, chamada Walk the Talk. Os americanos usam muito Walk the Talk, que significa fazer o que você fala. Tá? Então, não adianta nada a gente ir em algum evento, dar uma palestra e estar citando, né, coisas que os outros fizeram, tá? E não fazer essa mudança internamente em si mesmo. Então, a primeira dica que eu dou é para fazer uma reflexão, um autoconhecimento, uma busca de autoconhecimento bastante profunda. Pensa exatamente qual é o propósito que tu quer de vida, o legado que tu quer deixar e se vale a pena seguir essa jornada naquele modelo antigo, né? Viver uma vida de comando e controle baseado na desconfiança das pessoas, ou se vale a pena viver a vida de uma outra forma.
Eu acho muito legal quando me perguntam sobre o profissional do futuro, né? Como se tivesse uma receitinha de bolo que a gente pudesse definir um perfil e dizer tudo aquilo. Tem que estudar isso, estudar aquilo, tem que ser isso, tem que ser aquilo, como se a gente pudesse listar todas as qualidades possíveis de uma pessoa e dizer que essa pessoa tem que ter, e todos os defeitos possíveis a gente pega e tira fora. Eu diria que a palavra do profissional do futuro, tá, vai ser a diversidade. A gente tem que parar de focar no profissional e focar no modelo de gestão, exatamente porque cada pessoa, cada profissional tem algum talento escondido dentro dele que precisa ser revelado. E esse talento precisa ser colocado em prol do coletivo. Então, eu sou muito mais de identificar o melhor que as pessoas têm e desse melhor colocar esse melhor à disposição da empresa, tá? Do que ficar pedindo para ela ser o que ela não é, tá? Como uma lista de exigências naquele famoso modelo comando e controle que nós tínhamos anteriormente. Então, nesse caso é legal porque no momento que tu não exerce mais comando ou controle nas pessoas, tu não fica controlando os comportamentos das pessoas e dizendo para elas o que elas têm ou não têm que fazer, elas se sentem mais livres para serem elas mesmas. E no momento que elas descobrem o melhor delas mesmas, elas se revelam. E os defeitos que ela tem, como é que a gente resolve? Com outras pessoas. Então eu não sou o melhor em tudo e ninguém vai ser o melhor em tudo, tá? Isso é impossível. Agora, quando a gente joga para o coletivo isso, eu digo, o novo cargo são os times e não são as pessoas. Então não me interessa, na verdade, o cargo das pessoas, me interessa assim, esse time, que competências ele tem que ter. Então pode ser que 2 times que exijam as mesmas competências, 2 times comerciais, 2 times de desenvolvimento de software, um precisa de 3 pessoas, outro precisa de 2. Exatamente porque as 2 têm um conjunto de competências que consegue fazer a entrega, enquanto que o outro precisa de 3 pessoas. Mas na verdade o trabalho em equipe é fundamental, a integração entre as pessoas é fundamental, tá? E principalmente esse reconhecimento das competências e dos valores das pessoas. Isso é fundamental. Eu diria que o profissional do futuro ele tem esse comportamento, ele vai buscar esse autoconhecimento para descobrir o que ele tem de melhor, e ele tem esse comportamento de se colocar à disposição, de dizer o seguinte: mais importante do que eu me destacar é o time ganhar o jogo. Eu sempre digo o seguinte: se eu tivesse um atacante que fosse remunerado por gol marcado, ou um zagueiro que é remunerado por gol sofrido, será que esse atacante prefere ganhar o jogo de 1-0 ou perder de 5-4? Então, no caso, eu quero pessoas que queiram ganhar o jogo coletivo, que isso está mais importante do que o individual. E isso é um tipo de comportamento que não tem como abrir mão. O que for individualista não vai ter mais espaço realmente no mercado de trabalho. Fora isso, busca reconhecer o que tem de melhor, o teu talento, e é onde é que tu consegue contribuir, porque de alguma forma a gente te encaixa e faz o teu melhor acontecer.